E aí? Eu vou começar dando um oi. Oi, meninas que não puderam acompanhar ao vivo. Deus abençoe vocês. Assista até o final. Meu nome é Amém. Bruna Rocha. Eu sou uma filha amada do Senhor. Sou uma filha improvável que Ele escolheu, assim como vocês. Sou mamãe do Levi, de 1 ano e 8 meses, né, esposa do Daniel. Sou maquiadora há 12 anos, faço alguns trabalhos sociais com relação a isso, que o Senhor me chamou no meu trabalho. Aí já fica o gancho, que se você não sabe o seu propósito, geralmente ele está alinhado com o que você faz, ele está alinhado com o seu trabalho, com o que o Senhor te chamou para fazer. Então, começa a dar um pouquinho mais de atenção para isso, que você vai caminhar no seu chamado. É, Hoje nós vamos falar sobre José. Já pode começar a falar? Tem mais alguma? Já pode, já. Pode. Pode sentir à vontade, tá? Eu vou desligar aqui meu microfone. Daí depois, né, quando você concluir, a gente abre um pouquinho Tá, para pergunta ou se alguém quiser, né, tá. acrescentar alguma coisa, tá bom? Pode Mas ficar à vontade. como eu sou uma mamãe e recente, tô com a memória um pouco, some as palavras, eu deixei tudo escrito, então tá tudo aqui. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, pode pôr o sinalzinho de levantar a mão, que eu consigo parar e depois retomar da onde eu estava. Né? E Consigo. pode colocar no chat também, tá, gente? Ah, Depois legal, a gente lê legal. lá o chat. Bom, A Beatriz, minha irmã, entrou. Beatriz e o Vitor, ela falou que ela e o esposo dela ia assistir, então bem-vindos. O Senhor colocou no meu coração de falar hoje sobre José. E aí, sabe quando você já começa a montar na sua mente, porque você ouve tanto falar, né? Tem pessoas específicas na Bíblia que você ouve bastante pregação sobre ministração, estudo. Então, eu já fui montando o negócio na minha cabeça com tudo que eu sabia, assim. Aí foi caindo tudo por terra, porque Deus quis trazer outra coisa. E eu estava pensando numa mensagem de encorajamento, uma mensagem de restauração, de recomeço, né? Que José é muito, a história dele é muito linda. Não sei se todos aqui conhecem a história de José, aquele dos irmãos, do manto, aquele que foi jogado assim num buraco para morrer. E o Senhor exaltou ele de uma maneira muito sobrenatural ali, toda poderosa, e em coisas, em gestos tão simples, né, do que ele ia fazendo no dia a dia dele. É o que eu mais gosto da história de José. E aí o Senhor falou que ele queria nos chamar de volta para o lugar que ele fez para nós, né? Nós somos criação do Senhor, nós somos imagem e semelhança do Senhor, mas o que estava latente no meu coração é que a gente não vive como tal. A gente sabe disso, a gente lê isso, a gente canta isso, mas a gente não vive isso. Isso não transparece no nosso dia a dia. E quando eu falo viver isso, não é mostrar para as pessoas que você. Não, eu falo para si mesmo, para o seu coração, né? Claro, aqui não sei, mas eu acho que não. Mas a gente não passou metade das coisas que José passou, né? A gente passa por lutas e aflições. Tem coisa que só você e o Senhor sabe, mas o Senhor falou para mim: para de se colocar como coitadinha. Isso não foi uma coisa legal, gostosa de ouvir, não. Foi uma coisa, alguns anos atrás eu ouvi isso, né? Quando eu comecei a falar na rede social, eu já estava ali com uma autoridade, com uma voz. Por quê? Porque eu já estava com os caquinhos tudo remendado, que o Senhor quebrou caquinho por caquinho. Falando, ó, coitada aqui é você está se colocando como coitada. Por isso que eu fiquei feliz quando você falou, ai, nossa, uma alegria de você mesmo que tudo está passando. Porque é isso. A gente precisa refletir isso, porque foi para isso que eu fui criada, para glorificar Deus em tudo. E quando eu me prostro e fico dentro daquilo que eu estou passando e deixo eu me sentir aquela coitada passando a mão na minha cabeça, quem que eu estou glorificando ali? O que que eu estou glorificando quando eu me prostro daquele jeito e não saio desse lugar? Eu não estou falando de sofrimento, porque sofrer você vai, a Bíblia diz que você vai, porém, você tem que lembrar que o Senhor está com você nesse sofrimento, nesse caminho duro, nesse estreito, sabe? Então, isso que o Senhor me trouxe da parte de José. Então, hoje a gente vai ouvir coisas um pouquinho diferentes dele. Dita essa introdução, eu queria começar aqui falando para vocês que José, ou Youssef, né, no hebraico, eu não sei falar muito bem, não, mas vocês vão conseguir me entender.
já diz muita coisa o nome dele. E eu gosto de traduzir para o grego ou para o hebraico algumas palavras, porque elas são muito mais profundas. O que ela quer dizer não é só aquela palavra, tipo, igual o inglês, man, homem. Man é homem, homem, man, tá tudo certo. Quando você traduz do hebraico, do grego, ela quer dizer uma frase completa. Isso é muito lindo. É como o nosso nome, antigamente, né? Quando Deus dava um nome, quando ele mudava um nome, ou quando as pessoas da antiguidade tinham um nome, elas eram aquilo que o nome dela falava. Eu coloquei esse nome porque, né? Isso é muito bonito. Eu escolhi o do Levi por conta disso, por conta do significado. Eu falei, eu quero um nome que ele possa representar o que o nome dele diz. E José também é assim. E já começa dizendo que José é Deus acrescenta. José, ele sofreu muito. Então, não é José o esquecido, porque ele foi esquecido. José o injustiçado, porque ele foi injustiçado. Ai, eu já tô aqui. Ele foi chamado Eu acrescento. O próprio Deus, Deus acrescenta. Eu acrescento a José. Ele é o José. O que eu acrescento. E o que Deus tem acrescentado a nosso respeito? Está na Bíblia. Tudo que Deus acrescenta ao nosso respeito, o que ele fala, o que ele declara a nosso respeito. E que se a gente levasse a sério, verdadeiramente, se a gente se apropriasse do que ele diz, a gente não ia sofrer da mesma maneira. A gente não ia passar pelo vale, pelas batalhas, da mesma forma. A Josi falou aqui que ele foi rejeitado, vendido e justiçado, mas nada disso anulou o propósito de Deus na vida dele. Pelo contrário, cada dificuldade preparou José para algo maior. Exatamente. Mas isso só porque ele se posicionou de uma maneira diferente. Se ele continuasse lá prostrado naquele poço, no fundo, ele ia continuar lá. Ai, coitado, meus irmãos me traíram. Ai, coitado de mim, meus irmãos. Ai, eu não tenho força para sair porque meus irmãos. Ai, eu sou o mirradinho dos irmãos. A túnica ficou até grande em mim porque eu sou mirradinho. Quantas vezes a gente não precisa de ninguém para falar isso? A gente mesmo fala, nós mesmos, né? Então, o nome dele já carrega, já declara o propósito dele. Deus acrescenta. E quanto Deus não acrescentou na vida de José ao longo da história dele, né? Ou seja, ele já carregava o nome com destino de crescimento, um destino profético, né? E isso é lindo demais, né? É o que o nosso Deus faz conosco também. Então, não era um nome, um processo de perda. Ele não é o que ele viveu. Ele era o que Deus disse que ele era. Né? Então, eu queria deixar essa curiosidade do nome dele para vocês. Então, a identidade que eu acho, eu ia até falar para a Érica, não deu tempo, né, Érica? O dia foi tão corrido que não deu tempo. Mas eu ia falar que a gente está numa sequência de identidade, né? No grupo de profetas também, falam bastante sobre identidade. Você vem falando de identidade lá no grupo. Às vezes eu não consigo responder, mas eu leio tudo que você coloca, ouço os áudios e vem falando muito sobre identidade. E com José também foi assim, porque a identidade dele veio antes do processo dele, de tudo que ele passou. A identidade dele estava muito bem firmada ali. Eu acho que essa é a diferença de José. Essa é a diferença de José para outras pessoas na Bíblia que passaram por alguma coisa, mas precisaram ver a mão do Senhor para lembrar. Ele não, ele sabia muito bem. Ele foi abandonado, mas ele sabia quem ele era. Ele foi jogado ali, traído, mas ele sabia quem ele era. Na casa de Potifar, ele sabia quem ele era, ele foi leal. Então, essa é a diferença de José. Tudo bem até aqui, né, gente? Eu falo muito. Aí, eu falo que a identidade dele começou antes do processo porque ele sonhava. Ele não estava pronto ainda para entregar o que ele precisava entregar. Por isso que o processo foi tão importante. Ele estava ali, preso, como praticamente um escravo, e Deus deu sonhos a ele. Deus deu sonhos, mas não eram sonhos normais, né? É outra coisa que eu quero aqui frisar com vocês. José não começou na dor, ele começou já na promessa dele indo se cumprir. A gente consegue olhar isso, né? Porque a gente está lendo, né, a história dele desde o comecinho, já sabe a mão poderosa do Senhor estava guiando ele. Então, José, ele não começa, a história dele de promessa não começa na dor. Começa na promessa e não na dor. Deus dá sonho para eles, e tá no 37, se vocês quiserem acompanhar depois, anotar no caderninho de vocês, é Gênesis 37. Aí, sonho pra gente, sonho
é algo que a gente faz quando tá dormindo, né? Aqui várias pessoas explicam sem colocar a religião, o profético no sonho. As pessoas dizem que é uma resposta, né, do nosso corpo, quem sabe da adrenalina do dia a dia, tal. Só que para José ali era muito além. E na tradução do hebraico também é totalmente diferente. Sonho não é só imagens ali que passam na sua cabeça, recordação, não é. Era uma revelação profética, né? No hebraico, sonho é shalom com C, não é o mesmo shalom com S, que a gente fala shalom, né? Não é, é o shalom com Chalom, que significa, pode ser sim uma revelação recebida durante o sono, que é uma coisa normal, que nós também concordamos com isso, mas começa a pegar no espiritual aqui a tradução quando fala que é um meio pelo qual Deus se comunica com a gente, ou quando ele quer comunicar algo. Então, pode não ser especificamente para você, mas quando ele quer comunicar algo, ele pode usar o seu sonho, através do seu sonho, para falar. Isso é muito maravilhoso. E também significa. Cadê? Revelação recebida durante o sono, meio pelo qual Deus se comunica. Desculpa, eu coloquei tudo junto. Ele se vê governando, mas ele ainda não está pronto. Ele ainda é imaturo. Então, ele tem os sonhos ali. Deus confirma, né, profeticamente, a promessa dele, mas ele ainda não está pronto. Porque ele precisa dos processos para poder ser afiado, lapidado, né? A gente fala do ouro que é refinado, né? Das pedras preciosas, da ostra, e o que elas têm em comum é que todas passam por um processo de sofrimento, né? Ou é esquentado até o último, que é ouro e prata, para poder subir as impurezas, a sujeira, assim, para a superfície e poder ser retirado, e aí o ouro e a prata tá lindo. A pérola, que ela precisa ser passar por aquele processo de sofrimento para ficar linda, né, para virar aquela pedra maravilhosa. Então, José aqui também, ele tem a promessa de ser uma pérola, uma joia, um diamante, só que ele não está pronto porque ele não passou por processo ainda. E isso tudo eu quero só abrir o parênteses que vamos colocar como se fosse nós. Você no seu processo, né? Não estou te comparando aqui com o José, né? Cada um passa a sua individualidade, mas você tem as suas dores, você tem processos, você tem coisas que só você e Deus sabe que vocês estão passando, ou que você já passou e superou para a glória de Deus, mas você achou lá atrás que não ia conseguir passar, não. Então, coloca isso para você. Você também é um diamante que está sendo lapidado. É um ouro refinado que o Pai ama, o Pai adorna, mas o Pai também vai fazer o refinamento, porque nós precisamos. Se nós quisermos chegar no ponto de cumprir a promessa, né? De viver aquilo que Deus tem pra gente. Então, antes da sua dor, Deus vai declarar quem você é. Esteja com os ouvidos atentos para você ouvir quem Deus diz que você é. Leia sua Bíblia. Eu falei isso. Leia sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Não deixa ela de enfeite, aberta, com poeira, no versículo bonito, na estante. Leia. Se você não tem paciência de ler, ouve. Tem o Spotify lá, a Bíblia falada. Quantas vezes eu estou no metrô que não dá para mim pegar a Bíblia, eu vou e coloco para ouvir. Tem outras formas. Ah, mas eu não tenho tempo. Meio capítulo, 3 versículos, sabe? Dá os seus pulos. Vamos falar assim? Porque para outras coisas a gente dá nossos pulos e faz. Quando você vai ver, você equilibrou tudo nos pratinhos ali. Então, faça isso com a palavra de Deus, que a palavra de Deus é alimento e não vai deixar você ser enganado, né? Não quer se sentir mais boba? Começa a ler a Bíblia, que você vai ficar afiada. Pensa, você chegar no lugar de autoridade que Deus tem para você com toda a confiança, porque você foi habilitada por Ele, sabe? Ele te ungiu porque está na hora de você ser habilitada e ser enviada, lançada para as nações. Que coisa linda. E isso pode ser o quê? Ir na casa de uma vizinha, mandar uma mensagem, fazer um grupo igual a Erika fez, entendeu? Não quer dizer do palácio, do palco, mas o Senhor tem várias formas de trabalhar para que o reino dele avance, que o objetivo é esse, né? O reino avançar. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou ficar perguntando toda hora, que eu sou muito falante, gente. Eu acabo me
eu vou sendo imersa nesse estudo e começo a pesquisar coisa, indicar coisa, quando eu vou ver, confundo as pessoas, mas o Espírito Santo está aqui, ele é nosso principal convidado, que ele revele as coisas que precisam ser reveladas para você. Então, eu quero abrir um parêntese só para lembrar que quem vive como coitadinho vai esquecer que Deus já falou a seu respeito. Quanto mais você ficar nesse seu coitadismo, na coitadolândia aí, mais você vai esquecer aquilo que o Senhor já falou a seu respeito, já afirmou sobre você. Né? Eu queria que a gente tivesse a mesma balança para pesar as coisas ruins que dizem sobre nós, porque eu consigo lembrar data, hora, minutos, segundos, quem, onde, quando, a roupa de pessoas que talvez falaram mal de mim ou insinuaram alguma coisa, ou ouvi que alguém falou que passou fofoca. Mas por que que eu não dou a mesma importância para o que Deus me diz? É uma forma tão linda de rebater, porque não vai para o seu coração, não entra para o seu coração, porque seu coração é enganoso. Se você deixar a crítica, algo ruim, ou a seta mesmo de Satanás, né, que ele usa dessas coisas para te ferir, o quão frágil você é. E por que você está tão frágil, né? Então, não esqueça de tudo que Deus fala ao seu respeito. Então, saia da coitadolândia, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o manto de José, que é a identidade visível. Ali, o nome dele, a promessa de José, os sonhos de José, era a identidade invisível. Invisível porque as pessoas não viam. Mas essa daqui do manto é uma identidade visível. É um presente simples, um presente de um pai para um filho. Que coisa linda, mas ele ganhou um manto. O pai dele dá para ele uma túnica especial. E a curiosidade sobre a túnica. A túnica, ela tem várias cores, né? É o que a gente lê na Bíblia. Mas em hebraico quer dizer outra coisa. Essas várias cores. Não significa necessariamente que ela seja colorida, mas significa que ela pode ser longa, comprida. Era uma túnica, por isso que eu falei, ele mirradinho e talvez a túnica ficasse grande para ele, né? Porque ela tinha mangas longas. E qual é o significado de uma túnica de manga longa naquela época? Representava uma roupa de posição e autoridade, de nobreza. Olha isso. Também destino profético, o pai dele profetizando na vida dele. Toma aqui, foi feita sob medida para você, José. Foi feita para você. É em você que ela vai servir. Ah, isso é tão lindo. Então, assim, tudo que ele viveu ali, de mais sujo, baixo, dolorido, não se compara ao que Deus fez desde o começo da história de José. Deus vinha afirmando, acho que José ia rebatendo cada coisa que ele passava, por mais que dá raiva, dá tristeza, porque nós somos feitos de carne, né? Nós temos sentimentos. A gente vai sentir? Vai sentir. A gente não vai viver naquilo. Ao mesmo tempo que eu acabei de tropeçar e cair, eu fiquei brava porque eu caí, mas eu lembro que o Senhor me fez forte o suficiente para levantar. Aí eu tropecei, levanto, porque Deus me deu duas pernas fortes para levantar e aguentar meu corpo. Vamos para a próxima. Então, acho que José rebatia com as coisas que ele já sabia a respeito do Deus dele. Ele era muito convicto. Então, a roupa de quem trabalhava no campo era assim? Será que era essa túnica chique? Uma túnica com várias cores, com mangas longas. Como que você ia trabalhar com manga longa num campo ali? Ia dar um trabalho, um calor desconfortável. Não era para aquele lugar aquela túnica. Jesus amado. Aquela roupa era de alguém separado para liderança, para estar à frente. Não era para suar ou surrar aquela roupa, mas era para liderar com aquela roupa. Que coisa maravilhosa. Talvez aqui, ó, vocês, eu não sei da história de todo mundo, mas talvez você também tenha recebido palavras proféticas ao seu respeito. E às vezes faz muitos anos que você recebeu essa palavra. O que que você fez com ela? Você vestiu ela? Ou você ainda tá lá no poço chorando porque você caiu no poço, porque te jogaram no poço, porque te injustiçaram, porque ai, coitada de você. Foi exatamente isso que Deus jogou assim, na minha cara. Tá, 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 tá. E eu creio aqui que nós vamos ser curadas disso em nome de Jesus. Se tiver uma gotinha, não é um grãozinho de mostarda de fé que precisa para alcançar o coração de Deus?
precisa também de um grãozinho só de pessimismo, de deixar, de dar o lugar. Só precisa de um grãozinho, não precisa de muito, não. Acreditou em uma mentira, a gente já fica suscetível já. Então, em nome de Jesus, isso cai por terra hoje. Então, aqui eu fiz um comentário de muita gente perde o manto porque começa a se ver como coitado. Ai, meu Deus. Não perca o seu manto, ele foi feito sob medida para você. Deus é tão maravilhoso. Ele tem a hora certa, o momento certo para te levantar, não para sua honra, para a glória dele. Ele vai fazer isso. E não porque ele precisa de você, mas porque ele conta com você. Ele quer você disponível para ele, porque ele quer fazer você participante da obra dele. Isso é tão lindo. Vem participar comigo, eu podia fazer tudo sozinho, mas eu não sou egoísta. Pelo contrário, eu quero te dar o prazer de estar envolvido. Isso é muito maravilhoso. Aí como é que você vai sair em frente como uma guerreira de Cristo? Não está se levantando um exército de mulheres, um exército de pessoas apaixonadas por Cristo? Como é que um exército se parece? Se for para pôr na nossa cara de segunda-feira, não é isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos nos posicionar, vamos levantar e nos posicionar para poder viver o que Deus quer que nós vivamos, né? Deixa eu ver aqui. Ele sim tinha todos os motivos para ser vítima, para se sentir uma vítima, e tinha propriedade se ele quisesse falar. Que dó de mim. Ele tinha. Ele podia, gente. Ele foi o quê? Rejeitado pelos irmãos. Vamos ticar aqui comigo. Rejeitado pelos irmãos. Ele foi jogado no poço. Ele foi vendido como escravo. Ele foi injustiçado na casa de Potifar, que ele estava servindo o cara ainda, né? Ele foi preso injustamente e ele foi esquecido na prisão. Vocês têm um desses aqui, pelo menos? Dois. Quem gabarita isso aqui? Quem também foi, além de esquecido pelos irmãos, jogado no poço, vendido como escravo e injustiçado numa casa de alguém que você está servindo, ajudando? Oh, meu Deus. Preso injustamente, esquecido nessa prisão? Pior ainda, você já está preso, ainda você ajuda a pessoa esquece de você e você continua lá preso. Ô, Senhor, tem misericórdia. Eu ia me achar uma coitada na coitadolândia, gente. Me colocando no lugar dele há um tempo atrás ainda. Então, qualquer pessoa teria argumentado para dizer eu sou uma vítima no lugar de José. Mas se a gente olhar o padrão das coisas acontecendo, a gente vai ver que na palavra de Deus, se você ler ali em Gênesis a história de José, você vai ver essa seguinte frase: e o Senhor era com José. Só isso aqui já foi uma potência máxima para que José fizesse igual ligeirinho, sabe? Com aqueles, nada me para, nada pode me parar. Quem é Potifar na fila do pão? Quem são meus irmãos na fila do pão? O que é um poço na fila do pão? Prisão? O que é uma prisão? O Senhor é comigo. Eu acho que essa era uma certeza que José tinha. Porque senão ele tinha parado antes do poço, gente. Quando ele percebeu que os irmãos estavam com maldade pra cima dele, eu acho que ele já teria desistido. Ele falou assim, ah, tá bom, gente, eu vou embora, vocês ficam felizes aí com a família, tá tudo certo, não quero briga, né? E, deixa eu ver... No hebraico, esse aqui, o Senhor era com José, né? Era com ele. O Senhor era com. Então, pode ser era comigo, né? Com você. Significa presença com ele, junto, constantemente. Quando a gente pede a presença, que a Erika pediu aqui no começo, em oração, eu fiquei aqui em concordância, porque é uma das coisas que eu mais peço também. A presença dele, tá aqui, ele tá no simples, né? Às vezes nosso jeito de falar é simples, é bobo até, parece até bobo, mas quando você tem a presença do Senhor, ele usa, ele faz, às vezes a pessoa só vai entender da forma que você fala, do jeitinho que você faz. Às vezes uma chave específica ali, uma frase específica, é o que vai entrar no coração de alguém. Então, vamos parar com isso também, esse pensamento. Não sei nem porque eu tô falando isso, mas esse pensamento de, não dá para mim falar, não, porque eu evangelizar, porque eu fazer, eu falar. Amiga, quem te escolheu foi Deus. Não foi qualquer um, não fui eu, não foi minha irmã. Eu tenho padrão.
assim, olha, se tal pessoa, né? A gente faz isso. Infelizmente, a gente faz isso, a gente está sendo moldado, tratado e lapidado. Mas eu não vou mentir, ser hipócrita aqui, de falar que a gente não tem nossos padrões aqui, clínicos aqui. Você não escuta qualquer pregação, né? Você agora tem, porque você lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você não escuta qualquer pregação, qualquer pregador. Você não é ludibriado facilmente. Então, nós sim temos. Mas o Senhor, meu Deus, ele faz de uma forma tão linda. Aquele mais improvável, aquele que ninguém nem olha, é aquele que ele estende a mão, chama, levanta. Quando você vai ver, frutifica com frutos que permanecem. A passagem tão linda lá de João fala sobre isso. Frutos que permanecem. Qualquer um pode dar fruto, mas os frutos que permanecem são daqueles que antes foi esmagado, lapidado, que tem Cristo como base, que coloca ele como cabeça, e que nós sejamos essas pessoas, né? Que tenha Cristo como base, a presença dele como base da nossa vida, né? Ai, gente, eu não sei como eu tô no tempo. Eu não sei. Tá tudo. Como que tá o tempo? Tem quantos minutos ainda? Vou continuar aqui, então. Mas foi, põe a mãozinha aí. Pode continuar. Beleza. Então tá. Então, a dor de José não foi suficiente para cancelar a presença. Ele sentia. Ele estava ali. Eu acho que essa coragem, essa intrepidez que ele tinha, ele agia no momento certo, ele falava no momento certo. Ele era muito inteligente, ele era sábio. Então, eu acho que isso se deu por conta da presença. Imagina José sem a presença de Deus ali. A presença de Deus. É isso que queima o nosso coração. É isso que faz com que a gente não pense, não age com o nosso coração, com as nossas emoções. É ter a presença dele. Se a presença dele está no nosso coração, ele purifica o nosso coração, que pode ser enganoso. Então, o Senhor direciona o nosso coração. É ele que comanda o nosso coração, a nossa mente, nosso corpo, nosso falar. Isso é muito maravilhoso. Então, anseie pela presença, né? Busque a presença. E outra coisa que o Senhor falou no meu coração é sobre buscar a presença desesperadamente. Se você vê que está chegando a hora de buscar seu filho na escola e você não conseguiu sair, o que que você faz? Você quase esquece de pôr o chinelo. Você sai correndo, pega as coisas, desesperadamente. Essa é a busca que o Senhor gostaria de ver de nós, filhos de Deus. Porque se ele deu o filho dele, aquele que eu saio correndo para buscar, porque eu tô super preocupada, porque ele é minha vida, o próprio Deus deu o filho dele para morrer por mim e por você. E você vai buscar ele café com leite? Ai, Jesus. Você vai buscar ele assim, ele três, ai, que sono. Meu Deus. Eu acho que é chegado o tempo, assim, somos cristãs, somos pessoas que amam a Cristo, que entendem, né, que nós precisamos de Cristo, então eu não preciso aqui falar, dar o leitinho para vocês, porque vocês estão na hora de comer comida sólida. Então, assim, aceita que dói menos essa pancada aí e comece a buscar o Senhor desesperadamente. A presença sustentou a postura. Se a gente está como coitadinho e é colocado na frente, do rei, né, de quem a gente está servindo ali, a nossa postura vai ser de servo mesmo, tipo, ai, Senhor, o que que você quer agora? Fala baixo, não vou olhar muito. Eu tô atrapalhando, tô falando muito alto. Não, a presença do Senhor na vida de José sustentou a postura. Nenhum momento você vê ele cabisbaixo, ele tipo, ai, tadinho de mim lá. Não, quando era para falar o sonho, ele falava. Quando era para falar algo que talvez poderia soar um pouquinho mais ríspido, ele falava. Ele estava com a postura ali, mas a postura dele só podia ser sustentada pela presença do Senhor. Nós, na nossa carne, a gente se preocupa muito com o que o outro vai pensar para ter uma posição dessa na hora de entregar o que Deus te manda entregar, né? Então, que nós possamos ser assim, ansiar tanto pela presença, ser tão desesperada pela presença de Jesus, que na hora de manter minha postura, de me posicionar, eu não preciso de nada, porque eu já tenho Ele. Ele é tudo que eu preciso. A palavra dele é tudo que eu preciso. Se eu tenho um direcionamento, se Ele está comigo, eu busco tão desesperadamente.
que eu ouvi o comando. Porque às vezes você fala assim, ai, mas Deus não fala comigo. Você tá tão na coitadolândia que você não consegue ouvir mais nada ao seu redor. Só que você é uma coitada mesmo. Ai, tadinha dela. Ai, ninguém olha pra ela. Ai, ninguém mandou uma mensagem. Ah, ninguém ligou pra ela. Né? E Deus ali falando, tentando falar com você, tentando te direcionar. Filha, começa a levantar, se posiciona, os lugares estão todos preparados. É você que está sendo preparada nesse processo, porque está tudo pronto. Às vezes a pessoa falou assim, eu já ouvi muito isso, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio, é Jesus, ele te salvou, não tem nada melhor que isso para vir. Não existe nada melhor do que Jesus, o sangue dele vertido para salvar você, para libertar você, para você não ser mais escrava do pecado. Não tem melhor de Deus, melhor do que o sacrifício que ele teve que fazer, a dor que ele teve que sentir para livrar você e sua família, para salvar você e sua família. Não tem, sabe? E às vezes a gente precisa aceitar isso, porque às vezes o nosso melhor de Deus está por vir é uma casa, nosso melhor de Deus está por vir é um carro, é uma posição no nosso emprego. E aí você fica tão cego por isso que você para de adorar verdadeiramente o melhor de Deus, que é Jesus que está ali, pronto para ser adorado, exaltado. Então vamos parar para refletir essa noite, né? Quando você colocar sua cabecinha no travesseiro, começa a conversar com Jesus. Senhor, o que pode estar tirando o seu lugar de melhor de Deus na minha vida? O que está ocupando esse lugar? É, é, deixa eu ver aqui. A postura no secreto, ela vai com certeza te levar para a exaltação pública. Ai, gente, é até meio assim, a gente fala, nossa, como assim? Que prepotência é essa? A gente não está falando do inimigo, das nossas almas, né? Porque a gente não luta contra pessoas. A gente não está falando sobre cargo de chefia no seu trabalho. Aqui eu estou falando do Deus dos exércitos. Qual é o limite que você coloca para Deus? Porque não tem. Não existe limite. Então, a sua postura no secreto não é uma troca de moeda, de forma alguma, o Senhor não aceita a troca de moeda, ele sabe a intenção do seu coração, então é óbvio que ele vai responder a isso, mas ele vai te levar para a exaltação pública. Em algum momento da sua vida, ele vai te levar, se você estiver pronta. Enquanto você não estiver pronta, você ainda pode continuar esquecido na prisão, presa injustamente, né? Injustiçada na casa de Potifar, vendida como escrava, jogada no poço ou rejeitada pelos seus irmãos. Enquanto você não estiver pronta. Faz parte do seu processo, né? Então, acalma seu coração, esteja firme na presença do Senhor. O Senhor é maravilhoso, Ele é um pai que cuida, e como você é mãe, você cuida do seu filho, você precisa garantir, mesmo que doa muito, você precisa garantir que ele cresça bem, que ele cresça forte, que ele se posicione para não ser enganado, para não ser injustiçado. E assim Deus faz com a gente também, para que nós possamos aprender. José, ele nunca se comportou como coitado, mesmo quando ninguém estava vendo. Ó, é importante falar, porque às vezes quando a gente tá sozinha com Deus, né? A gente faz aquela ceninha básica de drama. Por que, Jesus? Por quê? Eu canto tão bem. Eu louvo, eu adoro, eu cuido de pessoas, Senhor. Mas por que que estão me perseguindo? Ai, ai, eu acho que, olha, eu falo que Deus tem senso de humor, então pode ser que numa dessas aí ele deu, sabe? Que ele queira. Ô, filha, de novo? Ai, meu Deus, vamos lá. Então, na casa de Potifar, ele foi fiel. Na prisão, ele serviu. Olha só, gente, como essa coisa de você estar perto de Deus te faz mais parecido com ele. Se a gente for fazer um comparativo ali, o Senhor Jesus, né? Então, quanto mais de Deus a gente se enche, mais dele a gente tem em nós. E mais isso vai fluir, né? E as pessoas vão perceber. Você não precisa se mostrar, né? A autopromoção, ela não vai tão longe. Mas agora, você saber a sua identidade em Deus, você se apropriar dela e você servir, vai fazer com que você alcance com seus sonhos, né? Os seus sonhos vão dar glória a Deus. Deus vai falar através de sonhos para você.
e você vai glorificar o nome do Senhor através deles, né? Então, Gênesis 41:16 fala: não está em mim, Deus dará resposta. Meu, como pode? Nem um pingo de prepotência nesse José. Nada. Mesmo quando as pessoas ficavam impressionadas. Meu Deus, você falou do sonho, o sonho era realmente isso? Isso aconteceu, meu Deus, você é o cara, você, José. Meu amor, você é muito bom. Os elogios, ali a exaltação. Ele falou: não está em mim, pessoal. Vocês estão olhando para o lugar errado, tá? Ó, Deus vai dar a resposta, porque é Ele que me dá os sonhos, a resposta. Ele é a resposta, gente. Ai, meu Deus. Então, que a gente se aproprie disso que José tinha, de não olhar para nós mesmos, mas olhar para o Senhor. É Ele. Ah, mas você fala bem. É Ele. Você canta bem. É Ele. Ah, você ensina bem. É Ele. Né? Me faz lembrar daquele refrão do louvor. É por causa dele que eu... Porque é por causa... É tudo. A causa é o Senhor Jesus, é a glória de Deus, né? É Deus ser glorificado. É realmente por causa dele. E se for por causa dele mesmo, você não desiste. Se for por ele, você não desiste, você não para, né? Então, assim, ele não deixou a sua dor roubar a sua identidade. Ele continuou ele mesmo. E não deixou o sucesso dele roubar a glória de Deus. Ele não deixou a dor roubar a sua identidade. Olha, eu anotava isso daí. Ele não deixou a dor roubar a sua identidade e nem deixou o sucesso roubar a glória de Deus. Que seja assim na sua vida também, na minha vida, que nada, o que está para acontecer a partir de agora, que depois vocês vão testemunhar, em nome de Jesus, nada vai ser suficiente para tirar, roubar a glória de Deus. Amém? Em tudo que ele fizer, que ele colocar vocês aí para fazer, vai glorificar o nome dele vai ser exaltado, né? É nisso que eu acredito, né? E aqui, para finalizar, já estamos caminhando para o final. Deus só vai levantar quem está posicionado. Por isso que meu clamor aqui para vocês é: saia desse poço logo. Você não é coitadinha, não aceita esse rótulo para você. Ai, você toda. Eu tive numa reunião de oração, eu fui ministrar e eu ministrei sobre virtuosa. A gente ouve tanto sobre virtuosa aqui, vou compartilhar porque vai servir para alguém. E tanta palavra, culto de mulheres, tudo que tem a ver com mulher, você ouve um virtuoso. Até homens falando com toda a autoridade sobre a mulher virtuosa. E aí eu fui procurar a fundo o que quer dizer virtuosa. Eu li um livro que abriu muito minha mente com isso. E virtuosa, no hebraico, gente, significa shail. O que é shail? Shail é a força de um exército. Então, assim, tudo bem você tá com um vestido esvoaçante, laço no cabelo, fazendo um bolo para sua família, glória a Deus, isso também glorifica a Deus. Mas mulher virtuosa não é isso. Tem noção que o Senhor te chama de virtuosa? Mulher virtuosa, aquela que eu conto para fazer parte do meu exército, que precisa de força física. Força física, força mental, né, emocional, para não bambear. Shail, mulher virtuosa, a força de um exército. É muito lindo. Depois se eu achar a anotação, eu compartilho com vocês no grupo. Mas é muito lindo. Mas é essa mulher que Deus tem levantado, chamado, e a mulher que passa por esse processo, talvez você agora, o que você está passando, que você acha que, meu Deus do céu, eu quero sair logo disso e tal. Esse processo vai ser para te dar essa força de um exército todo e você poder compor esse exército do Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por poder fazer parte. Eu não sou o sexo frágil que todo mundo fala, porque o Senhor conta comigo. Jesus é tão maravilhoso, ele conta comigo. Eu posso ser como Débora, eu posso ser como Esther, eu posso ser como Ana, como Maria, mas uma hora Deus pode te pedir como posicionamento ser como Jael, pegar uma estaca de ferro, fincar numa cabeça e atravessar o crânio até fincar a estaca no chão. É pesado, né? É pesado. Mas é bíblico, tá ali, e tá ali para abrir os nossos olhos. E é tão lindo que Jael só conseguiu fazer aquilo porque ela tinha a habilidade de montar e desmontar a tenda, que era uma coisa que mulher fazia na época, era coisa de mulher, porque os homens iam para a guerra. Então, se ela não soubesse fincar muito bem a estaca no chão e montar uma tenda e desmontar uma tenda toda vez que era preciso,
ela não teria força física, ela não seria uma Shail suficiente, uma mulher virtuosa, para fincar a estaca na cabeça do moço e trazer a vitória. Então, muitas vezes, o Senhor vai te levantar, vai te posicionar, e você precisa estar preparada para fazer o que o Senhor te pedir. Né? Eu não sei qual é a sua estaca, mas Deus pode te pedir essa estaca. Então, esteja posicionada para ela, para cumprir o chamado de Deus. Tá? Ai, gente do céu, eu vou finalizar, porque eu me empolguei aqui, eu vou finalizar, porque eu me empolguei. Mas isso é muito maravilhoso. Depois eu posso dar uma parte 2 ou então eu faço pelo áudio e mando para vocês lá. Mas é isso, o Senhor tem chamado a gente para sair do coitadismo. Não foi isso que ele planejou para a gente. O plano da criação, o plano dos seres humanos, não foi isso, né? Foi para glorificar o nome dele mesmo. E eu vi até uma pregadora falando sobre isso. Por que que Deus, o Satanás odeia tanta gente? Por quê? Porque ele queria ser parecido com Deus, né? Certo? Ele queria ser parecido, ele queria, né, ser Deus, ser parecido com Deus. Eles não tinham aparência nenhuma, nada semelhante e tal. Quem é que foi feita a imagem e semelhança de Deus? Eu sendo tão aqui, tão fraquinha, frágilzinha, tal, não sei, fui escolhida para ser imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Ele olha para você, ele fica furioso. Ele olha a sua família ali, vocês rodeados de alegria, ou sofrendo, passando por uma dificuldade, e mesmo assim glorificando a Deus, indo à igreja, abrindo a Bíblia, cantando e louvando, sorrindo. Meu Deus, não é para deixar ele muito, muito bravo. Então, assim, aceite esse lugar. Não é coitadinho que foi feita a imagem e semelhança, não. Levanta a sua cabeça, dobra seus joelhos, né? Levanta suas mãos, rende graça ao Senhor, adoração. Fala que você está disponível a servir. E eu creio que você vai passar pelo que você está passando de uma forma diferente. Você vai ver de uma forma diferente, né? Então, que hoje nós possamos nos espelhar em José. Sermos a imitadores de José também. Amém. Deus abençoe vocês. Queria fazer uma oração só para finalizar. Uma, uma, uma oração aqui. Se você sentir de concordar com amém, concorde seu coração. Verbalize, sabe? Assim como você verbaliza para as coisas de fora, quando você está muito feliz, ou quando tem um gol da Copa do Mundo, que você está em família reunido. O seu gol não é assim, gol, o Brasil fez gol. Raramente. Até eu que não sou tão fã de futebol, se eu vejo um gol do Brasil, a Cissa tá aqui, ela já assistiu comigo, a gente já assistiu juntos em casa, em família. A gente faz a maior bagunça. Então, assim, desespero. A sua oração com o Senhor no secreto, que seja desespero mesmo. Pede perdão hoje e fala, Senhor, perdão por te negligenciar, por te tratar como mais ou menos. Porque é isso que a gente tem feito, né? E então vamos orar. Senhor, obrigada, obrigada por esse momento, obrigada pela sua presença. Senhor, obrigado por cada coisa que nós passamos hoje. Eu, a Érica, essa semana. O Senhor sabe das coisas que a gente passou. Obrigada. Obrigada porque nós estamos sendo preparadas, lapidadas. Nós não somos coitadinhas, assim como nenhuma dessas pessoas que estão aqui são coitadas. Senhor, abre a mente de cada um, Pai. Livra, Senhor, das setas do maligno que reforça, Pai, que nós somos coitadas, que nós precisamos ter dó de nós mesmas e que as pessoas precisam ter dó de nós mesmas. Não. O Senhor é aquele que olha para nós. Jesus é aquele que intercede por nós e o Espírito Santo habita em nós. Não tem coitada aqui, não. Que em nome de Jesus nós possamos nos fortalecer, sermos mulheres virtuosas, mulheres de Shail, cheias de força, como de um exército, para passar aquilo que o Senhor nos chama a passar. Em nome de Jesus. Que nós tenhamos mudança de mente, renovação, e a renovação da mente vem pela palavra, Pai, em consumir Sua palavra. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos traga mais a memória que nos dá esperança através da Sua palavra, nos fortalece, nos prepara, nos habilita, habilita cada mulher aqui para a honra de Deus, para a glória de Deus, para que elas possam libertar cativos, para que elas possam curar, em nome de Jesus.
É isso que o Senhor tem para nós. Senhor, que a sua presença esteja agora em cada canto da casa de cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Que seja notória, Pai. Qualquer seta do maligno, qualquer presença opressora que caia por terra agora em nome de Jesus. Nós repreendemos no nome de Jesus, pelo sangue que foi derramado na cruz. É nele que nós cremos. É ele, o sangue vertido, que está sobre nós e sobre nossa família. Em nome de Jesus, Pai, é que eu peço sobre cada mulher aqui, sobre cada vida, exaltamos e glorificamos o teu nome. Amém. Amém, Jesus. Obrigada, meninas, pela oportunidade. Desculpa, eu acho que eu me estendi e eu ia me estender muito mais. Amém, amém, Bruna. Já vamos marcar a segunda para você, né, falar a continuidade aí da sua mensagem. Olha, olha, eu Amém. aceito. Se vocês toparem, eu topo. Então, deixa anotadinho aí, a gente já marca a segunda para você dar continuidade. Cíntia, você quer falar, minha irmã? Pode falar. Oi, boa noite. Nossa, você respondeu uma resposta para mim, Bruna, que você nem imagina. Já faz dias que Deus tem falado comigo sobre José, sobre manto, e isso vem assim. Eu sou de oração, orar de madrugada, leio a Bíblia, leio livros, né? Não leio a Bíblia sequencial, mas vou lendo ali, né? Sou uma mulher de oração, que oro lavando louça, oro caminhando, né? Sou uma mulher de oração. Mas, e ultimamente, assim, Deus tem falado muito comigo sobre José. E eu, tipo assim, não me importo muito, sabe? E tem horas que quando ela sai, ela começa a orar também. Tá bom, filha. E daí, então, a gente acontece o quê? Que eu percebo, assim, que o que Deus queria falar comigo sobre José, né? E eu pensei, eu vou sentar, vou ler, porque a história dele na Bíblia ela é bem comprida, né? Ela é bem extensa. Nossa, quem prega sobre José, eu creio que tem que pegar meio um pedaço de cada parte ali, porque senão você mesmo vai um dia inteiro falando, né? Então, daí. Então, dá quase um livro. Então, eu pensei, meu Deus, eu vou ter que me preparar para pegar essa parte para ler, né? Então, eu pensei, vou deixar o livro primeiro, o outro que eu estou lendo, terminar ele primeiro, e daí vou pegar essa parte. E você me falou tudo que eu precisava ver. Parece que Deus falou assim: não, é agora que você vai saber. Então, Deus usou você hoje, porque quando a Érica me mandou, colocou lá no grupo ou coisa de hoje, eu falei, mas de novo o tal do José. Eu pensei, meu Deus, o que Deus quer falar comigo, né? E eu até corri lá na minha irmã para resolver uns negócios, e daí ela queria que eu ficasse para janta. Eu falei, não posso, eu tenho um compromisso. Eu falei, não posso ficar para janta, eu tenho um compromisso lá, né? Então, tipo, você me deu a resposta. Nossa, eu agradeço a Deus por isso, que agora eu entendi o que Deus queria falar comigo sobre José. Muito obrigada, porque eu já conhecia a história dele, né? Já assisti aquela minissérie, já ouvi muitas pregações, mas eu não entendi o que Deus queria falar comigo através daquilo ali. E hoje você foi boca de Deus para mim, a Cíntia, entender e ouvir o que ele queria comigo. Então, eu sou muito grata. Muito obrigada mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Mas foi assim, eu falei que ele tem senso de humor, né? Então, assim, quando você ouviu lá, nossa, José, de novo! Deus acho que tava dando umas gargalhadas. Amém, glória a Deus. Que bênção, Bruna, que bênção, né? Realmente, eu acredito que o Espírito Santo falou ao coração de todas nós aqui, né? Foi bênção mesmo. E enquanto você estava orando, no finalzinho da oração, eu vi, assim, uma imagem de uma porta. E no vão da porta, tinha como se fosse uma luz branca, sabe? Uma visão, assim, de uma porta branca com a luz branca. E eu tive a impressão que a gente estava ajoelhado. E é como se fosse um chamado do Senhor, sabe? Já tá bom de chorar, né? Já tá bom desse tempo aí, que é bom a gente estar na presença do Senhor, no secreto, ajoelhado, se entregar mesmo ali no chão e se jogar mesmo na presença. Mas é um chamado que tem momentos que o Senhor nos chama, vem agora, abre a porta e segue, sabe? Eu senti isso muito forte, assim, no meu coração. É um chamado, assim,
talvez, né, tem alguém aqui que Deus quer falar comigo também, conosco, assim, tem hora de chorar, tem hora para tudo, sim, tem hora, mas nós temos que levantar, abrir a porta e seguir, porque o Senhor tem um chamado para nós, né? E quando o Senhor, ele nos dá esse chamado, né, para todas nós aqui, nós temos um caminho a seguir, né? Então, cabe a nós, né, levantar, abrir a porta e seguir, porque Deus, ele já nos deu a porta aberta, a porta estava aberta, né, na visão a porta estava aberta, né, Cristo já abriu a porta para nós, né, porque Cristo, ele é a porta, né, ele, ou seja, até o pastor falou esses dias atrás sobre essa questão da porta, né, que, por que a porta, né, que assim, podia ser só um buraco na parede, né, mas a porta é para limitar tanto a entrada quanto a saída, a porta ela fecha e ela abre. E no final da oração eu vi essa porta entreaberta, ou seja, como chamando, sabe? Vem, agora tá na hora de seguir, né? De se levantar, porque às vezes a gente tá tão enfraquecido, né? Que a gente só quer ficar no nosso canto, só quer ficar ali, mas tem muita coisa que Deus quer usar as nossas vidas para fazer. E como você falou, né, José, ele não ficou ali se vitimizando, né, vou ficar aqui parado, sentado, porque não tem para onde ir mesmo, né, tô preso, vou ficar aqui, vou dormir o dia inteiro, né, vou ficar aqui. Não, né, ele fez o que ele podia fazer na situação que ele estava, na situação, né, então ele se colocou à disposição do Senhor na situação em que ele se encontrava. Ele não poderia sair da prisão, mas ele foi útil na prisão. Então, tem momentos que a gente tem que perguntar, Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor tem propósito para mim aqui, nesse processo. Então, me mostra, né, me ajude a cooperar contigo, onde o Senhor me levou, né? Então, assim, eu não sei qual é o chamado de cada um aqui, mas eu sinto que é esse despertar, sabe? Que a gente tem que levantar e colocar em prática mesmo. E essa questão da Bruna falou sobre preparação é algo muito profundo, né? Porque às vezes a gente não entende o porquê, né? Nos mínimos detalhes, né? Por que fazer isso? Por que fazer aquilo, né? Por que lavar louça todo dia? Por que fazer isso todo dia, né? Mas é na repetição, né? É nas coisas simples do dia a dia que a gente demonstra a nossa obediência. E é como você falou, né? Jael ali, se ela não fosse ali expert, né, em montar a tenda, quando ela realmente precisou ali, né, ela não teria a mesma habilidade, né? E até, assim, se a gente for falar até no mundo secular, né? Tem dois filmes que eu assisti esses tempos atrás, que assim, trazendo resumidamente, né? Tem um filme, eu acho que o meu marido que gosta de assistir com meu filho esses filmes, assim, teve um que era um motorista, e ele queria correr kart, sabe aqueles carros de corrida? Que antes de ir pro carro de corrida Fórmula 1 tem aqueles kart. Então era um adolescente que ele queria correr nesse carro de kart. E ele foi numa corrida e lá tinha um treinador, né, que ele estava selecionando alguns jovens para ele treinar, para correr profissionalmente. E ele queria correr. Enfim, encurtando a história. Daí ele foi escolhido e ele topou, né? Assim, eu vou fazer tudo que você mandar eu fazer para mim correr profissionalmente. E falou, então tá bom, você começa tal dia, e ele foi começar. E os primeiros serviços, ele achou que ele ia começar a correr, começar a aprender do carro, começar a entender do carro, a entender das corridas, a entender da pista. A primeira semana, ele fez só faxina. Só faxina. Ele limpou a pista inteira, ele limpou o carro inteiro, e tinha o jeito de limpar, né? Era assim, daí teve um dia que ele teve que limpar o local lá, né? O estacionamento, né? Uma garagem, ele teve que limpar uma parte da parede com os pés, né, com uma espuma amarrada nos pés. E ele não estava entendendo nada. Daí, né, achando que era, né, estava sendo ali escravo, né, estava sendo escravizado ali, porque ele só estava fazendo faxina, que ele tinha sido enganado. Daí, chegou em dado momento que ele ficou tão irritado que ele quis sair. Ele falou, não quero mais esse treinamento, porque eu quero aprender a correr, mas eu só estou fazendo faxina. Daí foi que o professor, né, chamou ele para uma conversa e falou, olha, toda vez que você limpa assim, é para você
pegar firmeza no volante. E quando você limpa assim com os pés, é para você ter firmeza nos pés. E quando você trabalha e limpa no sol, né, é para você ter. Ele foi explicando os mínimos detalhes do porquê aquilo. Daí eu fiquei, nossa, realmente, né? A nossa vida é assim também. Às vezes a gente não entende o porquê de tanta, às vezes de tanta sofrência, né? De tanta coisinha, né, que acontece, o porquê, né? Né, tantas coisinhas que acontecem e Deus vai nos dando como a gente lidar, nos ensinando como lidar com cada coisa, mas é uma preparação, né? É uma preparação, porque é um processo de maturação. Nós vamos amadurecendo, vamos sendo ali fortalecidas e forjadas, ou seja, em tudo que você vai fazer, né, na casa, cuidando da criança, em tudo, nada é em vão aos olhos do Senhor, nada é em vão, né? E tudo, né? Às vezes a gente não entende o porquê acontece tal coisa na nossa vida, né? Porque, mas tudo é para nos fortalecer e nos santificar, né? E quanto mais a gente está próximo do Senhor, mais a gente experimenta da grandeza dele, mais a gente enxerga ele como um Deus soberano, né? Até tem uma outra história que o meu marido conta para o meu filho também, que é assim, o filho estava perguntando para o pai qual que é o tamanho de Deus, né? Daí ele levou para um aeroporto, e tinha um avião lá longe, ele falou, aquele avião é grande ou é pequeno? Eu falei, é pequenininho, é desse tamanhozinho assim. Daí tinha outro que já estava quase pousando. E aquele avião é grande ou pequeno? Ah, aquele é maior. Ele foi medindo no dedo dele, assim, né? Aí, mais ou menos desse tamanho. Daí, quando foi chegando, e agora? O avião tá grande ou tá pequeno? Ele viu que o avião era enorme, porque estava perto. Então, e o pai dele falou assim: então, quanto mais próximo você está do avião, maior ele se torna. Quanto mais longe você está do avião, menor ele se torna. Então, e com o Senhor é assim: quanto mais próximo a gente está dele, ele vai nos revelando dele mesmo, da grandeza dele, vai nos ensinando, né, que tudo tem um propósito. E a gente não precisa saber do propósito de todas as coisas, que às vezes a gente quer saber, né? Como mulher, a gente quer saber por que isso, por que aquilo. Mas não, a gente não precisa saber. A gente só precisa ter a certeza, a convicção de que o Senhor está conosco e de que nós estamos no caminho certo, da presença do Senhor, no caminho certo da vontade do Senhor. Às vezes Deus nos revela assim o porquê de cada coisa, assim como foi na história de José, que no final ele entendeu o porquê que ele foi enviado daquela forma, né? Por que ele passou por tudo aquilo. Deus revelou a ele, mas depois de muitos anos, Deus não precisaria revelar, assim como foi com Jó, né? Deus não revelou o porquê que já passou daquilo, né? Mas às vezes Deus traz essa revelação para o nosso porquê. Mas a gente tem que ter o coração assim, o coração leve, um coração entregue à presença do Senhor, de forma de que, Senhor, eu não sei porque eu estou passando por isso e eu não preciso saber. Eu só preciso saber se eu estou no caminho certo da tua presença, da tua vontade, se a tua presença está comigo, me basta, né? E, que isso fique no nosso coração, né, na nossa vida. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Mas nos últimos minutos, no segundo tempo? A Raquel colocou aqui uma mensagem. A Raquel colocou. A mensagem falou comigo também. Ultimamente eu tenho refletido no tanto que eu mudei e melhorei nos últimos 2 anos. E saí dessa zona de coitadinha. Eu estou mais corajosa e confrontando meus medos e ansiedades para a honra e glória do Senhor. Deus está me libertando. Louvado seja Deus. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Que Amém. bênção. Alguém quer falar mais alguma coisa, irmãs? Pode falar, tá? Eu nunca me coloquei nesse como coitadinha, sabe? E quando as pessoas chegam e falam para mim, ah, é um coitado, e eu falo, é nada, tem 2 braços, 2 pernas, consegue ir no banheiro sozinho, abrir uma porta, por que é coitado? É nada, né? Então eu não me coloco como vítima mais, né? Então, para você ter uma ideia, eu perdi meu marido na pandemia, no Covid, daí veio lá todo o governo do Paraná, eu moro em Curitiba, o nosso governo aqui veio falar as vítimas do Covid. Eu nunca me coloquei como vítima do Covid, porque eu sabia que Deus tinha um propósito em tudo, né? Ele estava pronto, Deus tinha um propósito naquilo que aconteceu. E, né? Então, Amém. era aquilo ali. Então, eu penso assim que eu nunca fui uma coitada.
Eu acho assim que tudo que a gente passa, a gente aprende algo, né? E eu falo, Deus continua te usando, Bruna, e venha sempre, né, Érica? Amém, amém. É isso aí. E eu anotei aqui também, vou falar rapidamente, que a Bruna estava falando do tempo certo, né? E eu anotei aqui sobre a questão da gestação, né? A gente que é mamãe, a gente sabe que a gestação ela tem um prazo ali para ser cumprido, né? E a gente sabe que se a gente antecipar, né, isso pode ser prejudicial tanto para nós, para a mamãe, quanto para o bebê. E se passar também. Então tem um tempo certo de todas as coisas. Nós precisamos apenas nos entregar e aprender a respeitar esse tempo, permanecer na presença do Senhor, respeitando esse tempo, né? Porque às vezes a gente está assim, né, quando a gente, né, não sei vocês, quando vocês estavam de 3, 4 meses, porque eu já não estou com 9 meses, né? Mas tem que aprender a respeitar, porque cada mês, cada semana, cada dia é um crescimento, né? É uma etapa mais cumprida ali, que o Senhor mesmo vai dando sustento. Se a gente for pensar bem, o que nós fizemos para o nosso filho crescer? Não foi nós, né, que formou, né, ele no nosso ventre. Então foi graça do Senhor. Nós tivemos apenas que entregar a vontade do Senhor, né, cuidar do nosso corpo, sim, a nossa responsabilidade, mas é nos entregar ao processo da gestação, né. Então, cada processo que a gente passa é como se fosse uma gestação espiritual, digamos assim, né. Tem ali o início, o meio e o final, né? E não é fácil, mas Deus vai sustentando, Deus vai conduzindo, e é lindo a gente ver o agir de Deus, né? Nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida da família, então é lindo, né? E vamos fazer uma oração para a gente concluir? Quem pode orar para a gente? Cíntia, você pode orar para a gente? Você Posso? ora, Posso. daí eu faço uma oração aqui para concluir também, e a gente já encerra, que já está no horário. Senhor, meu Deus poderoso, Tu és, meu Pai. Que bênção, Pai amado. Que oportunidade maravilhosa, meu Pai amado, de estar aqui nesse momento, junto do Senhor. Que bênção, Pai amado, essas irmãs, esse compartilhar, que o Senhor usou, Senhor amado, a vida dessa irmã para compartilhar algo com a gente que acrescentou, eu creio, na vida de todas. E eu peço, meu Pai amado, que a gente possa cada vez mais estar mais perto do Senhor, que a gente possa ser, muitas vezes, que nem José, aguentar ali tudo que ele aguentou, firme, fiel ao Senhor, meu Deus. E o Senhor conhece as nossas vidas. Eu creio que a minha vida, a vida de todas essas pessoas que estão aqui agora, passam por dificuldades, passam por problemas, passam por coisas que muitas vezes não sabem nem para que lado ir. Mas a gente sabe, temos certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor está guardando as nossas vidas, que o Senhor está nos conduzindo a tudo isso. E creio, Pai amado, que a partir de hoje, que o Senhor nos deu ali, tecnicamente, uma aula de como fazer, de como chegar, de onde chegar. Eu creio, Pai amado, que o Senhor vai continuar nos abençoando a partir de hoje. E o Senhor vai nos instruir muito e muito e muito mais, Senhor. Porque, coitadinhas, nós não somos. Nós somos suas servas, nós somos suas amadas, nós somos suas princesas, suas filhas. E cremos que estamos no caminho certo, junto com o Senhor, seguindo, olhando para o Senhor. Então, Pai amado, eu peço que o Senhor abençoe cada vida que está aqui hoje, abençoa cada lar que está representado, abençoa, Senhor amado, cada dificuldade, tira o medo, tira a ansiedade, porque o medo não é do Senhor, o medo é uma opressão, e o Senhor não dá opressão para nós, o Senhor traz paz, leveza, meu Deus. Guarda a vida de cada um, Pai. Usa a vida da Bruna onde ela estiver, a vida de cada uma que estiver aqui, Senhor amado, e que a gente possa dar testemunhos de grandes coisas que têm acontecido em nossas vidas, não só dessa quarta-feira de hoje, de tantas outras quartas-feiras que a gente já teve aqui e que o Senhor falou conosco, meu Pai. Gratidão, Senhor. Muito obrigado. Abençoa e guarda a vida de cada uma aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso, Senhor, que o Senhor falou conosco, o Senhor nos deu orientações, o Senhor nos deu direções, ó Pai.
o Senhor nos ensinou de forma clara, Pai, a tua vontade, e mais uma vez o Senhor nos chamou a levantarmos, Senhor, a levantarmos e a cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Ó Pai, livra-nos do vitimismo, livra-nos, Senhor, de ficar neste lugar, ó Pai, lamentando, lamentando, e não levar, Senhor, a ferida ao Senhor. Ó Pai, livra-nos, Senhor, de ficar ali remoendo a mesma ferida, Senhor. Ó Pai, que nesta noite, Senhor, possa haver cura, Pai. Em nome de Jesus. Ó Pai, se existe alguém aqui necessitando de cura, Senhor, de cura emocional, Senhor, de cura da alma, Pai, de cura, Senhor, ó Pai, de situações que passaram, mas é que ainda acontece de trazer sentimentos de mágoa, de tristeza, Senhor, de remorso, ó Pai, que nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito libere cura, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, porque o período, Senhor, de tristeza, o período, Senhor, doentio, do vitimismo, ó Pai, cessou. Ó Pai, assim como na visão que o Senhor me deu dessa porta branca aberta, com a luz iluminando, Senhor, a porta, Senhor, ó Pai, eu entendo, Senhor, que o Senhor tem nos chamado, Pai. Tem nos chamado para sair, Senhor, para sair, ó Pai, do vitimismo, Senhor, para sair, Pai, daquilo que nos prende, Senhor, para abrirmos a porta, Senhor. Ó Pai, que o Senhor já deixou entreaberta para nós, ó Pai, para então passarmos, Senhor, a cumprir o propósito que o Senhor tem nos dado, Senhor. Seja nas coisas simples, seja nas coisas grandes, mas que seja, Senhor, de forma diária, ó Pai. Que seja, Senhor, de forma santa, de forma genuína, Pai, de forma verdadeira, Senhor, independente daquilo que o Senhor nos conceder a fazer, Pai, que nós possamos fazer, Senhor, passo a passo, em conformidade com a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Pai, nos levanta, Senhor, nessa noite, Senhor. Ó Pai, que nós possamos, Senhor, ser curadas, Senhor, 100%, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nos levanta, Senhor, para cumprir o Teu propósito em nossa vida, Senhor, e agirmos, Senhor, como, de fato, mulheres virtuosas, ó Pai. Ó Pai, mulheres, Senhor, preparadas, Senhor, como soldadas dos céus, ó Pai. Prontas, Senhor, habilitadas, ó Pai, e munidas, Senhor, com as ferramentas e com as armas, Senhor, dos céus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, reveste-nos com a Tua armadura, Pai. Reveste-nos, ó Pai, com a couraça, Senhor. Reveste-nos, Senhor, com a Tua palavra, com o capacete da salvação, Senhor. Coloca em nossos pés o Teu calçado, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ao abrir essa porta, Senhor, que o Senhor nos concede, ao sermos chamadas por Ti, Senhor, que nós possamos, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, percorrer este caminho, Pai, conduzido e aberto por Ti, Senhor, convictas de que o Senhor nos protege, convictas de que o Senhor, ó Pai, coloca o caminho aos nossos pés, de que o Senhor nos dará a direção, de que o Senhor nos sustentará, Senhor, em meio a mesmo que passarmos, Senhor, pelo vale da sombra da morte, o Senhor nos sustenta, e o Senhor nos sustentará, Senhor, todos os dias da nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, que nós possamos, Senhor, ser mulheres saradas, ó Pai. E assim como nós falamos muitas vezes que mulheres saradas, mulheres curadas, ó Pai, são agentes de cura, são agentes que, ó Pai, levam a cura, Senhor. São agentes, Senhor, que levam a Tua palavra, que levam, Senhor, a Tua porção, que levam do Teu amor, que refletem Cristo Jesus, que possamos refletir, Pai, a Tua paz, possamos refletir, Senhor, o Teu amor, o Teu caráter, Senhor, ó Pai, e também, Senhor, o servir, assim como Cristo serviu, assim como José serviu em todo lugar que ele esteve, Senhor, ele esteve servindo, Senhor, sendo zeloso na Tua palavra, Senhor, entregando, ó Pai, diariamente, Senhor, ao serviço ao Senhor, não por obrigação, mas por amor. Ó Pai, cumpra isso em nossa vida, Senhor. Ó Pai, nos dê essa revelação, Senhor, ó Pai, de fazer tudo que está nas nossas mãos, fazer de forma zelosa, com amor, Senhor, porque nós Te amamos, Senhor, então nós queremos entregar o melhor das nossas vidas ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, derrama a Tua graça, Senhor, derrama o Teu bálsamo, Senhor, e derrama descanso, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, que nós possamos, Senhor, neste momento, Senhor, nos levantar, Pai, e então seguir a Ti, Senhor, ó Pai, convictas de que o Senhor nos concede tudo o que nós necessitamos, principalmente, Senhor, ó Pai, a força necessária, principalmente, Senhor, ó Pai, ó Senhor, a proteção diária, Pai, para nossas vidas, para a nossa família, Senhor,
ó Pai, aquilo que nós não conseguimos fazer com as nossas próprias mãos, ó Pai, que nós venhamos, Senhor, crer que o Senhor, ó Pai, é o Deus soberano, o Senhor é o Deus, Senhor, que faz, ó Pai, muito mais do que nós podemos imaginar ou pedir. Ó Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra de hoje, obrigada por cada um que participou, Senhor, deste momento, que esteve aqui, Senhor, nesta mesa preparada, Pai. Ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, de fato, o Senhor nos alimentou, Senhor, com alimento sólido, com alimento vindo e produzido pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada, Pai. Concede-nos uma boa noite de descanso, Senhor, não somente, ó Pai, físico, mas também emocional e espiritual na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Érica, Oi, amém, boa noite. Cleia. Pode falar, querida. Enquanto você estava orando, eu tive a visão de um martelo como se fosse de construção, né? E aí eu acredito muito que representa a palavra de Deus, né? Da passagem de Jeremias, que fala sobre o martelo que esmiuça a pedra, né? A minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a pedra. No sentido de, não de destruição, sabe? Mas quebrar estruturas, né? Estruturas antigas que não servem mais e construir algo novo, sabe? Fortalecido, né? Na palavra de Deus. Mas para isso também é necessário resistência, né? Nossa resistência, agir com firmeza, né? Para quebrar esses ciclos e essas prisões espirituais. O discernimento que eu tive em relação a esse martelo, né? Enquanto você estava orando. Amém, amém. É isso mesmo. Se mais alguém tiver algum discernimento, pode falar, irmãs, tá bom? Vamos compartilhar, ou depois coloca no grupo também, a gente compartilha com as irmãs, tá bom? E muito obrigada, Bruna, por essa palavra. E volte sempre. Estaremos sempre aqui abertas para te ouvir. E obrigada pelas irmãs que estão aqui conosco, né, as visitantes. E sempre que puderem, participe conosco também, tá? E boa noite para vocês, bom descanso, e amanhã eu envio para vocês, tá, o link da gravação. Amém. Glória a Deus, obrigada. A gente vai fazer a selfie?